Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Parresia, nosso encontro semanal. Essa semana eu gostaria de falar a respeito de reforma litúrgica. Na verdade, o tema seria a reforma da reforma litúrgica, que é desejada pelo Papa Bento XVI. Por que esse tema? Porque muitas pessoas vêm acompanhando um certo movimento do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, por exemplo, atualmente está dando a comunhão nas suas missas para pessoas de joelhos e na boca. O Papa Bento XVI tem começado a usar paramentos litúrgicos antigos, de papas que viveram antes do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI tem celebrado já várias vezes no Vaticano, especialmente na Capela Sistina, a missa orientada, ou seja, a missa voltada para Deus, que o pessoal popularmente chama de missa de costas para o povo. Todos esses são pequenos sinais de um aparente retrocesso do Papa Bento XVI. Algumas pessoas chegam a acusar o Papa Bento XVI de ir contra o Concílio Vaticano II, que esse Papa estaria desejando que a Igreja voltasse aos tempos anteriores ao Concílio Vaticano II. Mas qual é realmente o pensamento do Papa Bento XVI? É isso que nós gostaríamos de esclarecer nesse podcast. Bom, a primeira coisa que nós precisamos dizer com muita clareza. O Papa Bento XVI é um homem do movimento litúrgico. O que quer dizer um movimento litúrgico? Durante o século XX, boa parte do século XX, mas desde o final do século XIX, houve todo um movimento dentro da Igreja Católica de vivenciar a liturgia de forma mais profunda. Ou seja, o movimento litúrgico foi um movimento de padres, teólogos e estudiosos que queriam fazer com que as pessoas vivessem o mistério pascal presente na Santa Liturgia de forma mais intensa. Ou seja, que a liturgia ocupasse não a periferia, mas o centro da vida espiritual dos cristãos. O Papa Bento XVI foi, por exemplo, um grande admirador de um desses protagonistas do movimento litúrgico, Romano Guardini. Romano Guardini foi um grande teólogo alemão que influenciou muito o pensamento do jovem padre Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Pois bem, o Papa, portanto, era a favor e é a favor de uma reforma da liturgia. Ou seja, a liturgia como a Igreja a vivia há 60 anos atrás, era algo que, de alguma forma, precisava ser reformado. Só que o Papa Bento XVI é um homem da reforma litúrgica e não da revolução. Aqui que está a grande diferença. O Papa Bento XVI não queria que se revolucionasse a forma da Igreja celebrar, mas que se reformasse, adaptando sempre às necessidades de cada momento, de tal forma que nós celebremos a missa e celebremos a liturgia sempre mais próxima àquilo que Nosso Senhor deseja para nós. Bom, vamos falar de forma bem concreta. Por que é que o Papa Bento XVI não é contra o Concílio Vaticano II? Porque o Concílio Vaticano II foi um concílio que pôs num documento muito importante chamado Sacrosanctum Concilium toda a teologia e as decisões mais importantes daquilo que a reforma litúrgica já vinha preparando durante anos. O Papa Bento XVI, desde o início, foi um homem entusiasmado por esse documento. Então eu aconselho você, em primeiro lugar, que você leia o documento do concílio Sacrosanctum Concilium. E você vai ver que aquilo que o Concílio Vaticano II queria para a liturgia não tem nada a ver com aquilo que a gente vê hoje em dia sendo colocado em prática na igreja. Você quer um exemplo? Tá. Por exemplo, as pessoas, se você perguntar qual foi uma das grandes mudanças que o Concílio Vaticano II fez com a liturgia, as pessoas vão dizer imediatamente: o Concílio Vaticano II acabou com o latim.
A igreja agora não celebra mais em latim. Aliás, é até proibido celebrar em latim. É isso que é a mentalidade popular a respeito do Concílio Vaticano II. Será que isso é verdade? Pois muito bem, vamos ler o documento Sacrosanctum Concilium. O documento Sacrosanctum Concilium está à disposição de graça na internet, no site do Vaticano, para quem quiser ver. Eu vou ler para você o número 36 da Sacrosanctum Concilium. Ele diz assim: deve-se conservar o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Gente, primeira afirmação do Vaticano II a respeito do latim: deve-se conservar. Misericórdia! Será que nós estamos lendo direito? No parágrafo seguinte ele diz assim: dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso, nos capítulos seguintes. Então vejam só o que é que o Concílio Vaticano II disse. Nós temos que conservar o latim, agora a gente pode dar um espaço para o português, entendeu? A língua vulgar, a língua vernácula, o português nosso, não é? Então a gente pode até dar um espaço para o português, onde? Nas leituras, nas admoestações, ou seja, quando o padre se dirige ao povo e diz: meus irmãos, oremos agora, nesse momento, etc. Então aí a gente dá espaço para o português, porque o padre está falando com o povo, porque Deus está falando com o povo na liturgia da palavra. Será que é isso mesmo? Então, vamos continuar lendo a Sacrosanctum Concilium. Veja só, no número 54, que fala mais especificamente da língua. Eu estou falando sempre de um documento do Concílio Vaticano II. Ele diz assim: tomem-se providências para que os fiéis, número 54, possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhes competem. Você está falando da missa. O Vaticano II quer que o povo saiba rezar em latim. É isso que o Vaticano II quer. Mas como é possível que no documento está escrito uma coisa e esse pessoal agora começa a propagar por aí exatamente a ideia contrária? Como é que o Vaticano II queria que o povo cantasse e rezasse em latim, e agora todo mundo acha que a coisa mais óbvia do mundo é que o Vaticano II acabou com o latim, o Vaticano II proibiu o latim? Mas você está entendendo? Nós estamos aqui diante de um dos maiores embustes da história, né? Isso é o conto do vigário, gente. Isso daí é uma coisa, é uma enganação. É evidente que o Vaticano II não é contra o latim. E é evidente que não foi o Vaticano II que acabou com o latim. Porque o Vaticano II é esse documento aqui, não outra coisa. Ah, mas o Vaticano II não permitiu o português? Permitiu. No próprio número 54 ele diz assim: a língua vernácula pode dar-se nas missas celebradas com o povo um lugar conveniente, segundo, sobretudo nas leituras e na oração comum. Então veja só. As leituras. Tudo bem, vamos fazer as leituras em português. Mas aqui não fala que a oração eucarística tem que ser em português. Em lugar nenhum se fala disso. Né? Então, eis aí o verdadeiro Vaticano II. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao mundo real e não ao mundo da ficção. Vamos continuar lendo o concílio? Muito bem. Vamos lá no número 101. Número 101 da Sacrosanctum Concilium, Constituição sobre a Liturgia. Conforme a tradição secular do rito latino, a língua a usar no ofício divino é o latim. Isso quer dizer que os padres deveriam rezar o breviário em latim. Essa aqui é a língua normal. O ordinário, porém, poderá, contudo, conceder em casos particulares aos clérigos para quem o uso da língua latina for um impedimento grave, etc, etc. Estão entendendo?
Esse é o Vaticano II de verdade, gente. Para que é que eu estou gastando este tempo todo falando aqui do latim? Porque o Padre Paulo quer, de repente, que a gente comece a celebrar missa em latim o tempo todo? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou aqui, tentando chamar sua atenção para uma coisa. O fato de que aquilo que se fez em nome do Concílio Vaticano II não é o verdadeiro Concílio Vaticano II. E aí? O que é que nós vamos fazer agora? Ora, o Papa Bento XVI está vendo o seguinte: o Concílio Vaticano II, ele propôs uma reforma boa, oportuna, gradual, não é? Nada de revolução. O Concílio Vaticano II disse, olha, nós temos a missa toda em latim, então vamos fazer o seguinte, pega essas partes das leituras aqui para o povo entender, vamos colocar em português. Ou seja, o Concílio queria uma reforma gradual, não uma revolução. Mas aí o que é que aconteceu depois do Concílio? Aconteceu uma má aplicação do Concílio. Ou seja, o Concílio não foi colocado em prática do jeito que ele foi pensado. Agora, como é que nós vemos um concílio? A gente leva para Roma quase 3.000 bispos para fazer o Concílio Vaticano II, que debatem, votam, junto com o Papa, fazem um documento pedindo uma coisa e depois, na prática, todo mundo faz o contrário do que o concílio está dizendo. Bom, o fato é o seguinte: o Concílio Vaticano II foi concluído em 1965. Já faz bastante tempo, portanto, nós estamos caminhando aqui já para o aniversário de 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. Nós estamos quase 50 anos depois desses acontecimentos. É evidente que nós não vamos agora pegar a Sacrosanto Concilium do jeito que ela estava lá atrás e aplicá-la hoje. Então, o que é que o Papa pretende fazer? O Papa gostaria de que os jovens, o povo de Deus, as pessoas, os devotos católicos, nós começássemos um verdadeiro movimento litúrgico. Para quê? Para aproximar a forma como nós celebramos a missa hoje da forma como a igreja celebrava a missa há 50 anos atrás. O Papa quer aproximar essas duas formas de missa. Para que isto? Para que a gente possa celebrar a liturgia conforme a tradição da igreja. Você vai dizer, mas padre, então o Papa quer que a gente volte a celebrar a missa completamente em latim, com o rito de Pio V, no missal de 1962, do jeito que era antigamente? Resposta bem clara: não. O Papa já disse isso com toda clareza. Numa entrevista que ele deu para um jornalista alemão chamado Peter Seewald, né? Uma entrevista que não foi nem traduzida para o português. Ele deu 2 entrevistas para esse jornalista. Um foi o Sal da Terra, que foi traduzida para o português, e outra, Deus e o Mundo, que é uma espécie de catequese do Papa para esse jornalista. Bom, nesse Deus e o Mundo, o Papa fala claramente da reforma da reforma. Ele diz, veja, não é desejável que nós retornemos a uma missa toda em latim. Não é desejável que nós voltemos àquilo que se celebrava há 50 anos atrás. Porém, é necessário a gente lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, nós não podemos ridicularizar a forma de a igreja celebrar há 50 anos atrás. Então, a primeira coisa, vamos ser bem concretos aqui. Vamos ser bem clarinhos. O que é que o Papa quer? Primeiro, que você que é católico, você que ama a Deus e ama a liturgia, você pare de fazer chacota e pare de fazer piada a respeito da forma como a igreja celebrava há 50 anos atrás. Por quê? Porque a missa, como ela era celebrada há 50 anos atrás, santificou a igreja durante séculos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aqui, gente, a gente tem que bater no peito e pedir perdão a Deus por essas bobagens que a gente diz por aí.
Eu mesmo, por exemplo, eu fui educado no seminário, né? E no meu tempo de seminário, nas nossas aulas de liturgia, nós fazíamos chacota da forma como a missa era celebrada antigamente. Imaginem só, a missa tinha, 20 e tantas cruzes durante o cânon, durante a oração eucarística. Imagina só. Né? Imaginem só que o padre tinha que celebrar missa com o dedo polegar e o dedo indicador juntinhos. Né? Então, muita ironia em cima da missa. Gente, isso não é digno. O Papa já chamou a atenção. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos fazer chacota e rir de uma missa que santificou tantas pessoas. Foi a missa que santificou o Santo Padre Pio de Pietrelcina, foi a missa que santificou São João Bosco, foi a missa que santificou o Santo Cardeal Newman, que será beatificado agora nesse mês de setembro. Foi a missa que santificou tantas pessoas ao longo dos séculos. Foi a missa que santificou até o bem-aventurado João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II. Como é que nós podemos agora fazer chacota de uma realidade tão santa como essa? Então a primeira coisa é essa, respeitar a missa. E, não somente, o motu próprio, Summorum Pontificum. Recorda, não é um crime celebrar a missa do missal como ela era celebrada antigamente. Então, qualquer padre católico hoje pode, com toda a tranquilidade, pegar aquele missal que era utilizado há 50 anos atrás e celebrar aquela missa lá, porque ela não é um crime. Entendeu? Se existe crime litúrgico, o crime litúrgico consiste em celebrar a missa de Zumbi. O crime litúrgico consiste em celebrar a missa crioula. O crime litúrgico consiste em celebrar uma missa invocando deuses indígenas ou africanos, ou seja, o que for. Não é? Isso é que é crime litúrgico. E não celebrar uma missa santa que foi celebrada por tantos santos ao longo dos séculos. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Agora, o que é que positivamente nós temos que fazer então? Além de não criticar, além de venerar essa missa antiga, o que é que nós devemos fazer? Bom, nós temos que aplicar bem, no espírito da continuidade, a liturgia que nós temos atualmente. O Papa Bento XVI quer colocar em ato um movimento litúrgico. Isso ele já disse várias vezes. Ele disse isso no Sal da Terra, ele disse isso na entrevista Deus e o Mundo, ele disse isso numa entrevista que ele fez para o jornal francês La Croix, ele disse isto numa conferência que ele fez para no aniversário da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei. Ele já disse várias vezes essa ideia, que consiste no seguinte. Vejam, aquelas mudanças que acontecem dentro da igreja, que têm raiz, são as mudanças que começam com os fiéis e que começam, poderíamos usar uma linguagem aqui bem comum no Brasil, né? Que começam da base. Ou seja, não adianta o Papa fazer decretos lá em Roma. Nós sabemos que esses decretos, quando eles saem de lá de Roma, chegam aqui no Brasil, morrem na praia. Por quê? Porque eles batem na má vontade de alguns padres e bispos que não querem seguir aquilo que o Papa está orientando. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos esperar nesta nova geração e colocar em ato um movimento. Isso ele diz no início do seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia e diz em todas essas fontes que eu citei para vocês. E o Papa, muito contente, se dá conta de que está funcionando. Ou seja, na nova geração, nós vemos pessoas que realmente estão interessadas em resgatar os valores perenes da liturgia cristã. Vou dar um exemplo, assim, bem claro. A posição do altar.
Vocês sabem que a missa, antes da reforma do Concílio Vaticano II, ela era celebrada versus Deum. Em palavras assim mais populares, o pessoal diz assim que o padre celebrava a missa de costa para o povo. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é se livrar dessa linguagem. O padre não celebrava a missa de costa para o povo. O padre e o povo se voltavam na mesma direção e falavam com Deus. Não é? Portanto, nós estamos falando aqui de algo que era uma atitude de bastante devoção. Pois bem, o Papa, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, e em vários outros artigos e livros, critica esta posição versus populum, voltado para o povo. Por quê? Porque a posição voltada para o povo faz com que o padre, de alguma forma, esteja no centro. O padre se torna a referência de tudo. Não é? E a comunidade cristã termina se fechando. Vou ler para você uma citação que está na página 59 do Introdução ao Espírito da Liturgia. O Papa diz assim, a respeito dos cristãos: eles não se fecham no círculo, não se olham uns aos outros. São um povo que se põe a caminho para o Oriente, rumo a Cristo vindouro que se aproxima de nós. Ou seja, nós cristãos não somos pessoas fechadas em nós mesmos, mas nós nos voltamos para Cristo. Então, aí é que está. Isso é muito importante. Então, nós vemos que não se trata de um romantismo, de dizer, nós vamos voltar para aquilo que era antigo, porque nós gostamos do antigo. Não, se trata aqui de algo substancial. A grande verdade é esta, e nós notamos isto. A forma como a missa está sendo celebrada atualmente, o padre se torna o centro das atenções. O padre se torna, de alguma forma, o condutor de uma espécie de show, de espetáculo. É como se ele fosse um apresentador de um programa de televisão. Mas essa não é a atitude de uma comunidade adoradora. Não é a atitude de uma comunidade onde toda a comunidade se volta para Deus, para a sua adoração. Então, o Papa diz, vejam, nós não devemos celebrar missa assim. E qual é a solução então que o Papa sugere? Você vai dizer, padre, então vamos voltar a celebrar missa e fazer as coisas do jeito que era antigamente? O Papa diz, olha, o povo já está bastante machucado com tanta revolução. Né? Se celebrava a missa de um jeito, agora se celebra de outra. Vamos aqui mudar. Antes de mudar a orientação dos altares, vamos mudar os corações. Não é? Vamos mudar o jeito das pessoas enxergarem a missa. Essa é a mudança que o Papa quer. Então ele propõe, por exemplo, que se coloque no centro do altar o crucifixo. E assim o padre vai celebrar missa olhando para o crucifixo e as pessoas vão enxergar que o padre não está celebrando missa olhando para eles. Não são os cristãos olhando uns para os outros, mas nós estamos todos voltados para esse centro comum, que é o crucifixo. Estamos todos voltados versus Deum. Estamos todos olhando para Deus. Esse é que é o essencial. Isto, nós já podemos colocar em prática? Sim, podemos. Já, agora, nesse momento. Não precisa, né, esperar 20 anos. Nós podemos já mudar a nossa atitude de celebrar e no centro do altar colocar o crucifixo. Colocar Jesus crucificado de tal forma que o padre tenha ali diante dos seus olhos Cristo crucificado. Não a cruz lá em cima, pendurada no teto. Não, não é isso. A cruz na frente do altar. Né? Seja a cruz processional, que é colocada exatamente na frente do altar, seja a cruz de altar, que é colocada em cima do altar. Para que a comunidade cristã esteja voltada para Deus. Isto é algo que nós podemos fazer. É isto que o Papa Bento XVI propõe como reforma da reforma. Então, não sei se você está entendendo, não é? Qual é o espírito do que Bento XVI quer. Ele não quer
simplesmente um retorno à liturgia antiga. Ele também acha que a liturgia atual ela pode ser melhorada. E o que é que significa melhorar? Significa nós termos uma atitude crítica, onde nós iremos olhar para a nossa forma de celebrar atualmente à luz da tradição da igreja e ver que alguma coisa foi feita de errado. Para que nós sejamos mais fiéis ao espírito e à letra do Concílio Vaticano II. Então, para falar, por exemplo, daquilo que nós começamos o programa falando do latim. O Papa Bento XVI quer que de repente agora todo mundo comece a celebrar a missa em latim? Nada disso. Nós já estamos há 40 anos celebrando missa em português. Mas o que é necessário para que a gente faça uma verdadeira aplicação do espírito do concílio e do documento da Sacrosanto Concilium? Para que nós estejamos mais em sintonia com a tradição da igreja. Que nós sejamos capazes de celebrar alguma coisa em latim. Então, por exemplo, seria oportuno que os jovens sacerdotes aprendessem, né, a celebrar alguma coisa em latim. Seria oportuno que os nossos ministérios de música aprendessem, né, a cantar alguns cantos tradicionais em latim. Para quê? Para que nós celebrássemos a missa hoje em sintonia com a missa da igreja de sempre, através dos séculos. Então o Papa não quer que se volte a uma missa totalmente em latim. Ele já disse isso com toda clareza, isso não é nem sequer desejável. Mas jogar completamente fora o latim não tem sentido também. Então, seria possível, por exemplo, que a oração eucarística fosse celebrada em latim. A oração eucarística é um texto que se repete, não é verdade? Então, se o povo tem ali um folheto com o latim de um lado e o português do outro, o povo pode tranquilamente acompanhar o significado do que o padre está dizendo e, ao mesmo tempo, nós teríamos aquelas palavras que acompanharam a igreja ao longo dos séculos. Celebrar o cânon romano, a oração eucarística primeira em latim, é algo que nos liga concretamente a séculos e séculos de homens e mulheres que se santificaram com aquela celebração. Não é? Porque afinal o cânon romano, aquilo que é o núcleo do cânon romano, da oração eucarística primeira que nós celebramos hoje, já estava escrito, né, é identificável na época de Santo Agostinho e de Santo Ambrósio. Nós estamos falando aqui do século IV, quem sabe anterior a isso até. Então, é algo que santificou a igreja durante séculos e que certamente tira de nós essa atitude de que nós somos os senhores da liturgia. Antropologicamente falando, não é? A liturgia é algo que se recebe. E isso também, eclesialmente falando, é verdadeiro. Uma outra coisa que nós podemos fazer, e é já, melhorar a nossa atitude de adoração diante da Eucaristia. Por exemplo, o Papa mesmo está dando exemplo, dando a comunhão para fiéis de joelho e na boca. Os fiéis que estão de joelhos e recebem a comunhão na boca estão em posição de adoração. E nós vemos como, graças a Deus, os jovens estão seguindo isso cada vez mais. Por quê? Porque o Papa sabe que as coisas que se mudam em profundidade na igreja devem mudar a partir do fiel devoto católico real e concreto na paróquia. Não adianta ele baixar um decreto lá em Roma. É melhor que se faça um movimento. Então, eu gostaria aqui que a gente percebesse isso. O Papa Bento XVI não é um saudosista. Não é um sujeito que quer voltar romanticamente para uma missa do passado. Não. Ele quer que a gente caminhe para frente. A igreja precisa melhorar o seu jeito de celebrar.
E esta tarefa de melhorar o seu jeito de celebrar em sintonia com a norma dos Santos Padres, com a norma da Igreja Antiga, com a norma dos séculos, é uma tarefa que está nas mãos dos jovens sacerdotes. E que, portanto, cabe a estes jovens ouvir o apelo e seguir o exemplo do Papa Bento XVI. Que exista toda uma geração de padres e de bispos que, de alguma forma, se revoltam contra essas atitudes do Papa Bento XVI, dizendo, isto é este Papa que está fazendo isso. Isso daí só indica o estado de resistência no qual vivem essas pessoas. Seria necessário um pouquinho mais de docilidade, de compreender, porque toda essa geração que viveu a reforma litúrgica do Vaticano II tem que compreender que o que eles fizeram foi bom em alguns aspectos, mas foi criticável em outros aspectos. Nenhuma geração da história da Igreja é completamente ilibada e, portanto, a geração deles também pode ser alvo de crítica. É claro que ninguém gosta de ser criticado. Eles lutaram para mudar, para fazer uma reforma litúrgica. E agora é evidente que eles se sentem magoados quando a gente começa a criticar aquilo que eles fizeram. Bom, nós vamos agir com caridade. Mas essa caridade significa também considerar que eles podem ser criticados com amor e com caridade. Porque nem tudo aquilo que foram as, aspas, conquistas dos últimos anos foram verdadeiras conquistas. Mas às vezes foi um retrocesso para a fé e para a devoção dos fiéis católicos concretos. Se você gostaria de aprofundar os temas desse nosso podcast, eu aconselho para você a leitura do livro do Papa, Introdução ao Espírito da Liturgia. Introdução ao Espírito da Liturgia, de Joseph Ratzinger, foi publicado pelas edições paulinas de Portugal, porém. Tá? Então é necessário que você entre em contato nas livrarias, você encontre talvez pela internet, né? Esse livro que foi publicado em 2001 pelas Paulinas de Portugal. Introdução ao Espírito da Liturgia. Além disso, um segundo livro, bastante interessante para quem quiser se aprofundar nesse tema da comunhão de joelhos, é o Dominus Est, é o Senhor. Esse livro foi publicado pela editora Rabboni, aqui no Brasil. É um livro escrito por Dom Athanasius Schneider. Athanasius se escreve com TH, Athanasius Schneider. Schneider, S-C-H-N-E-I-D-E-R. Dominus Est é o Senhor, o dom inestimável da Sagrada Comunhão. O prefácio desse livro foi escrito por Dom Ranjit, que na época era o secretário da Congregação para o Culto Divino, portanto alguém bem próximo ao Papa Bento XVI, nessa sua reforma da reforma. Então, vamos resumir aquilo que eu tentei expressar no podcast de hoje. O Papa Bento XVI é um homem do movimento litúrgico. Ele gostaria que a nossa liturgia fosse celebrada de uma forma cada vez melhor. Durante o século XX, houve esse movimento litúrgico que culminou no grande documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium. Se nós colocássemos em prática a Constituição Sacrosanctum Concilium, já teríamos aí uma grande coisa, né? O problema é que a reforma litúrgica foi depois aplicada de uma forma que não estava em sintonia com este documento. Então, o Papa Bento XVI agora gostaria que houvesse uma reforma da reforma. Mas como é que ele vai fazer isso? Por decretos de Roma? Não. Ele gostaria que a nova geração começasse um novo movimento litúrgico.
E esse movimento litúrgico significa concretamente aproximar a nossa forma de celebrar hoje da forma como a igreja sempre celebrou. Ou seja, nós precisamos de algum jeito modificar a forma de celebrar a missa. E então voltarmos a ter essa grande sintonia com a missa como ela era celebrada há 50, 60 anos atrás. Isso quer dizer que nós estamos vivendo um saudosismo e queremos retornar ao passado? Nada disso. Significa que nós não queremos ruptura com o passado. Mas queremos, sim, celebrar de forma cada vez mais devota, porque é necessária uma atitude crítica. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi uma obra humana, e essa obra humana pode ser criticada, não é? Principalmente a forma de ela ser aplicada nas nossas paróquias no dia a dia. Dei aqui alguns exemplos. Por exemplo, o latim não foi totalmente banido na nossa liturgia. É possível fazer alguma coisa para retomarmos alguns cantos em latim, começarmos mais uma vez. Mas para isso é necessário, por exemplo, que os padres se ponham a estudar um pouco de latim litúrgico. Não é? Segundo ponto, a forma de nós celebrarmos a missa orientados, ou seja, voltados para o Oriente, voltados para Deus como centro, poderíamos fazer isso mais concretamente colocando o crucifixo no centro do altar. Terceira coisa, a forma de dar a comunhão. Não é? A comunhão pode ser dada de forma devota, onde as pessoas recebem a comunhão de joelhos e na boca. Isso pode ser incentivado. E assim vamos, sem precisar de decretos, vamos fazendo um movimento litúrgico, onde a forma de nós celebrarmos hoje se aproxima cada vez mais da forma devota e piedosa com que a igreja sempre celebrou a divina liturgia. Muito bem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, suas necessidades e que verdadeiramente você possa aprender com o Papa Bento XVI essa forma de celebrar que é a forma que santificou a igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.